Namaskar. Uma boa noite. Eu estou iniciando agora o nosso último programa desse ano. Esse programa começou no mês de junho e eu fui levando um programa cada mês até esse de hoje. Cada um desses programas, eles foram inspirados. Inicialmente, eu elaborava um tema, mas eu, por intuição, recebia o que eu tinha que desenvolver durante os programas. Daí, esse programa de hoje é um programa que eu vou fazer celebrando esse encerramento do ano de 2020 e apontando algumas coisas para o ano de 2021. É claro que não será um oráculo, mas ele tem um propósito. Quando eu coloquei esse nome e eu recebi esse nome, as pérolas do Ayum, me reportei à ideia de uma pérola. O que é uma pérola? Uma pérola é uma pedra que se desenvolve dentro de uma ostra, mas ela se desenvolve a partir do ferimento. E essa ostra, sendo ferida ou recebendo um grão de areia, ela vai cobrir esse ferimento, esse grão de areia, ela vai cobrir com o próprio material do corpo dela e ela torna aquilo que feriu em algo grandioso, e isso promove a cura. E essa imagem, esse símbolo da pérola, para mim foi uma coisa muito simbólica nesse momento que nós estamos vivendo. Não só nesse momento, mas como em todos os momentos da nossa vida. Esses momentos da nossa vida onde nós, através do ferimento que recebemos, através da dor, através do desconforto, produzimos as nossas pérolas, nós produzimos o belo, nós produzimos algo mais elevado que representa o nosso processo evolutivo. Esse processo evolutivo que normalmente é caracterizado por um esforço dentro da prática de yoga, das tradições hinduístas, nós chamamos isso dos véus de Maya. São muitos véus que cobrem a realidade. E para que esses véus possam sair e que nós possamos ver a realidade como ela é, de forma mais intensa e verdadeira, é necessário que façamos um esforço. Esse esforço pode ser um esforço consciente, através dos recursos que nós temos de yoga, de meditação, de contemplação e muitos outros, como pode ser um esforço inconsciente. Esse esforço inconsciente, ele se dá através dos incômodos da vida, incômodos esses que podem ser traduzidos como uma doença, uma perda e também todos os incômodos que a sociedade oferece, como hoje nós estamos vivendo esse momento desse incômodo coletivo que está cerceando a nossa liberdade, impingindo medo, vivenciando perdas de pessoas que são próximas. Então tudo isso, esse incômodo que está sendo produzido, ele dentro de nós está fazendo nascer, está fazendo aprimorar essa nossa pérola. Então essas pérolas,
elas se juntam através de um fio. E esse fio é que une todos nós nesse momento. O Espaço Ayum, durante todo esse ano, ele vem desenvolvendo atividades que estão promovendo essa regeneração do ferimento. E o grande evento que o Ayum promove é o Yoga, porque nossa mente ela é bombardeada diariamente por vibrações externas, vibrações essas muito grosseiras, e não só por essas vibrações, mas também pela contaminação do coletivo de negatividade e impressão do medo. Então a prática de yoga, ela vem nos trazer esse centramento, essa volta para o nosso mundo interno, e isso faz com que a nossa mente se eleve, ela saia dessa condição rasteira, essa condição de medo, essa condição de impregnação de energias negativas, para uma condição mais elevada. E isso é uma coisa que, nesse momento que nós estamos encerrando esse ciclo de 2020 e vamos, depois de amanhã, iniciar o ciclo de 2021, que aparentemente é uma coisa assim, isso é um número, isso é uma criação da sociedade que nós vivemos. Concordo com tudo isso, mas essa energia que é produzida de começo, ela tem uma certa energia. Vocês podem observar que as primeiras horas do dia são momentos muito auspiciosos para nós reportarmos a um dia muito mais saudável, assim como as primeiras horas da noite. Então o começo das coisas, o começo da vida, o começo de uma história, o começo de um relacionamento, esse começo ele vem impregnado de uma força energética. E é o momento de nós aproveitarmos essa força energética para fazermos uma nova abordagem. É como se nós agora pegássemos uma tela e fôssemos pintar um quadro como esse que vocês estão vendo aqui por trás de mim. Esse quadro foi feito pela minha filha Ludmila. Um tempo ela pintou essa rosa e me deu. Então, pintar algo agradável para a nossa vida. Muitos programas são feitos para programar o novo ano. Eu vou programar o novo ano, onde eu vou conseguir um relacionamento. Nesse novo ano eu vou conseguir pagar minhas contas. O meu filho vai para uma faculdade. Tudo isso é válido. Mas o que nós estamos propondo aqui é que essa pintura, que esse desenho para um novo ano seja um desenho voltado para o nosso mundo interno. Que desenho pode ser esse? Como é que eu vou estabelecer esse novo ano para a minha vida? Me tornando uma pessoa melhor. Como que eu posso me tornar uma pessoa melhor? A partir do conhecimento que eu tenho das minhas dificuldades, das minhas sombras, e eu fazer um mapeamento do meu ser. E a partir desse mapeamento, eu posso fortalecer através da minha mente como que eu vou ser nesse novo ano. Em vez do que o ano pode oferecer para mim, o que a vida pode oferecer para mim, o que eu vou oferecer para a vida nesse novo ano. E é claro
que existe um pensador chamado Ken Wilber. O Ken Wilber, ele traz uma ideia que aparentemente é muito simples, mas é extremamente verdadeira. Ele diz que, além desse desenvolvimento espiritual que nós queremos para a vida, é necessário reconhecer o grande instrumento que nós temos para esse desenvolvimento espiritual. E esse instrumento é a nossa mente. E é justamente a nossa mente que hoje ela sofre o grande bombardeio e que faz ela sempre estar numa condição baixa. E que condição baixa é essa? Uma condição extremamente centrada na matéria. A matéria é um veículo, mas como um veículo, ela precisa de um motorista. Como um veículo, o veículo não anda sem esse motorista, e esse motorista é a nossa mente. E nós podemos, através de práticas de yoga, através de respirações, através da meditação e através de uma conduta ética, fazer com que a nossa mente ela possa nessa vida trabalhar a nosso favor. Eu vou representar agora os meus alunos, eles até conhecem bem esse exercício, mas como eu estou num trabalho público, eu vou demonstrar agora um exercício simples de reconhecimento do poder da mente. Vocês que estão me assistindo, se quiserem acompanhar comigo e fazer também, vocês podem fazer para vocês experimentarem como uma coisa simples, onde você ativa o poder mental, você tem um grande resultado. Quem vai fazer esse exercício é Rafael. Rafael é uma pessoa que sempre me ajuda nos programas. Olá a todos, boa noite, namaskar. Bem, aqui está Rafael. Ele vai fazer um exercício que todos vocês podem fazer agora, de forma bem fácil e simples. Ele vai estender a mão direita para frente. Sem retirar os pés do chão, ele vai girar o corpo, levando a mão para trás e marcar um ponto até onde o corpo dele pode girar. Ali está, vocês estão vendo onde Rafael marcou o ponto. Rafael volta, desce o braço. Vocês também podem fazer isso de onde vocês estiverem. E agora fechem os olhos. Inspirem e exalem profundamente. Tomando uma respiração profunda. Faça isso por 3 vezes. Agora, Rafael e todos vocês vão imaginar aquilo que acabaram de fazer. Vão refazer mentalmente o percurso do braço e o ponto até onde a sua mão pôde marcar e os seus olhos puderam olhar. Inspire e exale novamente. Visualize que você é capaz de olhar e a sua mão pode ir de 10 a 20 centímetros mais longe. Agora, Rafael vai abrir os olhos, vocês também podem abrir os olhos
e ele vai fazer novamente o percurso da mão. Ele vai girar, observem a mão de Rafael e olhe até onde a mão dele foi. Agora ele volta e nós vamos continuar. Acredito que o mesmo resultado que Rafael teve foi o resultado que vocês tiveram aí. Então vocês viram que num exercício muito fácil, muito simples, vocês puderam experimentar o alongamento do corpo. O corpo foi 10 a 20 centímetros mais, sem exercício nenhum. Ele não fez nenhum alongamento com o corpo, apenas utilizando a mente. O mestre Yogananda, ele traz um exercício no livro dele chamado livro A Eterna Busca do Homem, onde ele diz o seguinte, que nós precisamos todos os dias cuidar da nossa mente e fazer com que ela trabalhe a nosso favor. E esse exercício, ele pode começar através de nós. Ele diz que se nós sentimos uma dor de cabeça, uma dor na articulação, com a nossa mente, nós dizermos ao nosso corpo, nós falarmos, a mente impor ao corpo uma nova realidade. Realidade essa que pode liberar dessa dor. Ele traz isso como um exercício. E é claro que a prática de yoga, ela vai nos oferecer muito disso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de praticar um asana só, que é uma postura de yoga, por 15, 20, meia hora. Eu não sei se já tiveram. Se não tiveram, façam esse exercício, porque eu já fiz algumas vezes com o exercício e também já fiz assim, como um experimento para minha mente. É um asana que eu sempre repito, um asana simples, porque eu tenho os meus asanas base, é o Paschimottanasana, que eu gostaria que Rafael fizesse esse asana aqui agora, só para eu mostrar para vocês o que aconteceu comigo a partir desse asana. Aqui está Rafael fazendo o Paschimottanasana. O Paschimottanasana é um asana, Paschimo é oeste, asana é a posição. Olha a postura dele nessa posição. Nosso corpo, ele tem norte, que é a cabeça, o sul, que é o pé, o oeste, as costas e a parte frontal, o leste. Então, é a postura do oeste. De onde vem a sabedoria? A sabedoria vem do Oriente. Nós estamos numa época agora de Natal, onde o símbolo dos Reis Magos vindo do Oriente, trazendo presente para o mestre do Ocidente. Então eu vou agora tirar eu coloquei o asana para que vocês possam ver qual foi a posição que eu me coloquei e o resultado disso. Obrigada, Rafael. Qual foi o resultado? Eu fiquei meia hora nessa posição. Isso foi a primeira vez que eu fiz. Depois eu experimentei isso com outras posições. Depois de meia hora, o que acontece? Nós atravessamos a barreira da dor. O que é a barreira da dor? É aquele símbolo do Tai Chi chinês.
vocês devem se lembrar daquele símbolo, onde na parte negra tem um ponto branco e na parte branca tem um ponto negro. E quando a parte negra se torna menor, vem a parte branca e vice-versa. Então, quando eu me coloquei naquela posição, o que aconteceu? A dor, ela vem, o desconforto vem, e daqui a pouco, se a nossa mente, porque quem faz a mente, quem faz dizer assim, não vou conseguir, quem faz, ai, não aguento mais, é a nossa mente. E aí, faz-se o trabalho inverso. Eu vou chegar lá, eu vou atravessar esse portal. E aí, numa posição dessa, você atravessa o portal da dor. E nisso que você atravessa o portal da dor, você entra num espaço de bem-aventurança. E quando entra nesse espaço de bem-aventurança, começa a receber, através das memórias do corpo, imagens mentais que estavam guardadas no corpo. Por isso que yoga é algo muito fantástico. Ele é um trabalho psicofísico de harmonização do nosso campo físico, mental, emocional, que vai abrir as portas para nosso campo espiritual. Bem, essa condição de práticas de yoga, a prática dos asanas, a prática das respirações, ela vai nos conduzir ao grande portal da nossa vida, que é a meditação. Meditação é mais uma das pérolas do Ayum. Essas pérolas que eu digo a vocês que a gente vai alcançando através dos ferimentos, através dos incômodos, e que elas têm um valor enorme, porque elas simbolizam as joias da nossa vida. E a meditação é uma dessas joias. E como funciona isso? Nós temos muitos programas de meditação, vocês vão abrir os programas de internet, muitos cursos sobre meditação, mas como eu falei no início, dentro dessas práticas que nós fazemos, nós temos muitos véus, muitos caminhos e percalços para chegar à essência de alguma coisa. É claro que nós estamos impregnados de um processo mental de facilidades, de sempre prazer, de alcançar algo de forma fácil, mas isso não corresponde às leis da vida. E por isso nós estamos sofrendo muito nesse momento. Nós estamos sofrendo porque nos acostumamos como criança a receber fácil por um choro, por um pedido e não por um trabalho. Então, como alcançar a pérola da meditação? É um grande esforço. O primeiro grande esforço é o esforço físico. Eu não vou alcançar a meditação, eu não vou alcançar um estado meditativo, que é um estado onde o ego se desfaz e o meu ser vai se integrar com uma consciência mais ampla, se o meu físico ele está numa vibração grosseira. E o que é uma vibração grosseira? Uma vibração grosseira é a minha influência, a influência que eu recebo de palavras negativas, influências que eu recebo de notícias ruins, impregnação
de sentimentos de inferioridade ou sentimentos de superioridade. Além do que, eu preciso de um corpo físico que me proporcione isso. E o primeiro passo, que é o primeiro passo do yoga, que chamamos de ahimsa, é tornar o corpo mais sutil. E esse corpo, ele só vai se tornar sutil, já que esse corpo, que é a minha primeira etapa de mente, ele é um corpo formado do alimento. O alimento que eu como é o alimento que forma o meu corpo. E esse corpo, ele só vai se tornar um pouco mais sutil na medida que eu ingiro coisas mais sutis. Porque esse corpo é feito do alimento que eu como. Portanto, o primeiro passo na meditação é o alimento. E esse alimento, ele não pode vir impregnado de muitas coisas. O primeiro é impregnado da angústia da morte dos animais. O segundo, de alimentos que são processados e multiprocessados e ultraprocessados, carregados de substâncias inorgânicas que meu corpo não dá conta. Outra coisa que também acontece nesse alimento é que eu perdi os ritmos da vida. Essa hora tem pássaros dormindo e tem outros que estão acordados. Eles obedecem aos seus ritmos internos, ele obedece aos ritmos circadianos, que são os ritmos cósmicos. Por mais que eu me alimente bem e que se eu não obedecer esses ritmos, o meu corpo ele se perde. Seria a mesma coisa do sol nascer agora, a lua nascer ao meio-dia, daí toda a natureza ela ia. Vocês observem que às vezes porque chove mais, porque chove menos, porque o sol foi mais forte ou menos forte, as frutas, as flores, elas mudam os seus caminhos, elas aparecem em outras horas. Então, o primeiro passo para obter essa pérola da meditação é o alimento. O segundo passo é o ritmo. Todos os dias, naquele mesmo horário, eu me sentar num esforço, o esforço para a retirada desses véus. E a outra coisa é eu me deixar impregnar por exemplos, por livros, por programas espirituais, porque isso vai me fazer sensível e vai me fazer também amorosa em querer seguir esses exemplos. E com isso, por essas histórias que eu ouço, pelas leituras que eu faço, pelos programas que eu assisto, pelos mantras que eu canto, pelas orações que eu faço, eu vou me tornando sensível a uma coisa extremamente importante na meditação, que é devoção. Porque a devoção é a grande pérola da vida. É aquela pérola que vai animar o meu caminho para que eu possa seguir essa jornada com fé e com plena compreensão daquilo que é a minha história aqui nesse momento no planeta Terra. E com isso eu vou sair do grande sofrimento. Que sofrimento é esse? O sofrimento da impermanência. Esse sofrimento absurdo da impermanência, onde nada eu posso segurar, nada. E como eu não posso segurar a realidade, eu começo a segurar
os objetos materiais, mas eles também são impermanentes. E vem algo e destrói, e eu entro no sofrimento, porque a vida, ela tem algumas leis, e leis essa que, por mais que eu queira mudar, elas não vão mudar, porque elas são leis eternas. As leis da polaridade, conforme a subida, também será a descida. E essa lei da polaridade também nos anima muito, porque a vida é cíclica. Se nesse momento eu estou passando uma situação difícil, simboliza que ali na frente eu vou passar uma situação muito mais simples e fácil. Existe um dito, uma época eu tive acho que a maioria das pessoas sabem, que convivia comigo, no ano 2000, quando eu fui à Índia pela primeira vez, na virada do milênio, eu voltei para o Brasil com malária. E foi um processo muito difícil, porque a malária estava muito adiantada. E eu fiquei por 6 meses me recuperando daquela situação. E uma pessoa assim, muito espiritualizada, com muita compreensão da vida, ela disse assim: olha, quando acabar a doença, você vai ganhar um presente. E realmente eu ganhei um grande presente. O presente que eu ganhei pós aquela doença foi a compra do terreno para estabelecer o espaço AYUM. No meu caso, foi algo material, mas poderia ter sido outra coisa, porque a doença, ela faz o mesmo trabalho da meditação. Ela quebra nosso ego. O nosso ego é como o mestre Ramakrishna, ele dava um exemplo muito interessante para os seus devotos. Ele pedia que eles colocassem água numa garrafa e colocassem aquela garrafa dentro de uma vasilha com água. E ali ficava a água guardada dentro da garrafa por um bom tempo. Quando quebrava a garrafa, a água se misturava. Assim é o nosso ego. O ego é o que preserva a nossa individualidade, mas quando ele se quebra, nós nos integramos com a grande essência. E os processos de doença, os processos de perda, de desconforto, elas quebram o nosso ego. Imagina que quando nós adoecemos, por mais arrogante que sejamos, alguém tem que cuidar da gente. Por mais arrogante, por mais dinheiro que tenhamos, nós entramos em situações que era quase impossível em nossos momentos de saúde e de empáfia na vida. Então, essa é uma condição. A meditação é uma condição de exercício, de retirada dos véus, para que nós alcancemos a grande pérola. E a devoção é o grande caminho para a sustentação dessas leis desse planeta de luz e sombra. Nossa, quanto tempo nós perdemos em bobagens e dizer assim: ai, o mundo tá pior, o mundo tá melhor, o mundo tá melhor, o mundo tá pior, o mundo sempre foi ruim e foi bom, o mundo sempre foi de luz e o mundo sempre foi de treva. E aí, o que nós propomos em nossos trabalhos, no espaço AYUM, é isso. Nós temos essa proposta. E dentro dessa proposta, além do yoga e da meditação, nós desenvolvemos também os trabalhos de recuperação do ser, que eu considero assim hoje que não é um processo terapêutico, é um processo educativo. As pessoas, quando chegam no espaço AYUM em busca de uma terapia,
elas vêm muito nutridas de urgência. Claro, nós temos uma urgência muito grande de sair do sofrimento. Mas, ainda citando os mestres, eles dizem o seguinte: olhe o sofrimento, ele tem algo para trazer para você. Olhe para ele, não queira que ele saia de você nesse momento, porque você ainda não foi capaz de ver o que ele teve para lhe ensinar. Daí elas vêm com um sentimento de urgência muito grande e elas esperam, dentro lá do Espaço Ayum e das terapias que eu realizo, uma resposta de imediata. Por isso que hoje eu não faço mais terapia, eu faço um trabalho educativo, eu faço um trabalho para que a pessoa compreenda o que está acontecendo com ela. E nessa compreensão, ela mesma possa encontrar os caminhos de cura. E dentro desses caminhos de cura, é muito, muito importante o estudo. E o estudo associado à meditação. O estudo para ela fazer uma leitura externa e a meditação para ela compreender a leitura, para ela fazer uma leitura interna. E dessa associação há um processo alquímico, onde ela vai encontrar a resposta que ela precisa. E essa resposta não é uma resposta que eu tenho que dar para ela. Cada um de nós tem a resposta que precisa. A dificuldade é que nós estamos envolvidos nos véus de Maia, nos véus da ignorância. E isso é uma outra pérola que nós desenvolvemos no Espaço Ayum. Todos os meses oferecemos às pessoas que são inspiradas, até porque nós não fazemos muita propaganda e nem fazemos proselitismo sobre isso, nós oferecemos o detox. O que é um detox? Um detox é um processo, é uma parada. Essa parada, ela permite que o corpo coloque para fora aquilo que não está servindo, aquilo que não é necessário. Então ela tem um período de uma semana fazendo uma alimentação onde eu faço um olhar sobre as ervas que são necessárias, ervas essas que não vêm do mercado, mas que vêm da natureza, e num processo de juntar tudo isso, eu ofereço um suco verde, ofereço um chá e ofereço umas comidas de raízes. E ela passa um período dando descanso ao corpo, porque essa é outra situação difícil no momento que nós estamos vivendo. Ou a gente trabalha muito e se aposenta e depois não faz nada, ou vivemos sempre naquela condição assim, eu estou muito cansada, estou trabalhando muito. Não, nós podemos trabalhar muito, nossa vida é trabalho. Nosso mestre Baba, ele dizia que nós não temos que trabalhar morrendo, mas temos que morrer trabalhando, porque essa é a condição da vida. Agora, dentro disso, o que falta? O que falta? Falta a obediência aos ritmos cósmicos, aos períodos de descanso, aos períodos de descanso, aos períodos de respeito à nossa individualidade, ao nosso corpo. Então, com isso,
E por isso que eu repito, isso é um trabalho educativo, é um trabalho do olhar. E aí, para esse ano que começa, para essa proposta de aproveitar essa energia do início, nós nos colocarmos numa condição na vida de uma remodelação interna. Mesmo que nós não alcancemos muito, o nosso mestre Baba, ele dizia assim, que é uma coisa bem interessante. Baba dizia, a pessoa chegava e dizia assim, Baba, eu quero mudar muito a minha alimentação, mas eu gosto muito de comer carne. Aí Baba dizia assim, continue comendo, mas todo dia você peça ajuda a Deus. Porque muitas coisas que nós queremos mudar ainda não somos capazes, mas esse processo de olhar com humildade para aquilo que nós somos e para aquilo que nós pretendemos é que vai, em algum momento, fazer com que nós mudemos qualquer situação da nossa vida. Agora, isso só vai acontecer através do olhar. Uma outra condição que esse ano foi fantástica para minha vida e para o Ayun foi acordar cedo e às 5 horas da manhã respirar e cantar mantra. E agora eu compreendo isso, porque eu passei a estudar por que a minha vida, o meu dia ficou diferente. Porque nesse horário do dia há forças prânicas maiores no ar. E daí eu passei a fazer com que os meus clientes e os meus alunos, eu indicar isso para eles também, porque foi algo transformador. E eu agradeço nesse momento a todas as pessoas que hoje estão fazendo um trabalho para que esses mantras possam ser divulgados através das mídias, através do Facebook, através dos zaps e outras mídias. Que na Argentina eu não conheço, mas essa moça se chama Laura e ela todos os dias ela trabalha para que as pessoas, 5 horas da manhã, ela organiza esse programa. Aqui em Araruama, nós temos Soma, que ela incessantemente organiza esse programa. E no exterior, a Didia Tira. Daí, nós estamos impregnados de vibrações positivas através dos mantras que são tocados. Mantras esses que mudam a nossa vibração interna, que mudam o nosso espaço interno e que faz mudar a vibração do planeta. E eu sempre estou ouvindo de minhas amigas, em especial da Silvia, onde ela sempre diz: Covid é uma vibração, Covid é uma vibração. E realmente, é tanto que um vírus, ele não tem identidade. O vírus não tem identidade. Ele se apropria da identidade de um corpo. E se ele é uma vibração densa, e se esse corpo tem uma vibração densa, ele vai se apropriar dessa vibração. Isso não quer dizer que nós passemos 24 horas nessa vibração sutil, mas que ele possa se desfazer através de um esforço coletivo de vibrações mais sutis. Eu quero também trazer, eu fiz até um relato de coisas que
no espaço Ayum são oportunidades de tirar esses véus de Maia. E um deles é bem simples, mas bem potente, são os grupos de estudos. Nós nos reunimos uma vez por mês para estudar os florais de Bach e nós juntas encontrarmos respostas para os nossos desconfortos. Esses grupos se encontram uma vez por mês e por 2 vezes no mês nós lemos a obra de Jung, que fortalece o nosso campo psíquico e emocional. Mas eu quero também lembrar que esse campo emocional ele é muito fortalecido através, nós temos um centro emocional, assim como o Sol é o centro do nosso sistema solar, a galáxia que é o centro desses sistemas solares, tudo nesse universo ela gira em torno de um centro. E nós seres humanos, nós giramos através de nossos centros de amor. E o que são nossos centros de amor? Os nossos centros de amor são as pessoas que amamos, são os trabalhos de amor que nós fazemos e o nosso centro de amor é o nosso guru. Eu passei uma vida, eu sempre quis, desde menina, encontrar um mestre, um guru, algo que direcionasse a minha vida, que me ensinasse coisas espirituais. E por isso que o mundo místico sempre foi alguma coisa muito especial para mim. E é claro que ele não veio de forma fácil, mas ele veio à minha cidade, ele veio a Araruama, através de um mensageiro. E esses mensageiros que chegaram em Araruama, eles me apresentaram Baba, me apresentaram Shri Shri Anandamurti. É claro que eu sigo sempre as leis da vida. Eu não costumo me encantar muito de imediato. E como eu não me encantei de imediato, eu levei um grande tempo. Eu atribuo isso como num fogo, a brasa dura mais do que a labareda. Quando nós nos encantamos demais com uma coisa e nós começamos a achar que aquilo é a melhor coisa da vida, eu considero isso como labareda. Mas quando nós vamos vagarosamente experimentando as verdades, quando vamos vagarosamente buscando os diversos meandros daquela situação, eu chamo isso do braseiro. E o braseiro às vezes dura dias. E assim foi com o meu guru. Primeiro por uma inveja que eu tive do mestre Yogananda. O mestre Yogananda, no seu livro Autobiografia de um Yogi, ele conta um momento que ele encontrou o guru Shirikshor. Ele estava numa praça e ele vinha muitos e muitos anos buscando um mestre. Aí ele estava numa praça e ele viu uma pessoa em direção a ele. Aí essa pessoa atravessou e os pés dele se agarraram no chão e ele não pôde mais se mover. E quando ele olhou para trás, essa pessoa estava chamando ele. E ali ele encontrou o mestre. É claro que no meu caso não aconteceu desse jeito, mas aconteceu de uma forma grandiosa. Ele norteou a minha vida e hoje ele é a base do trabalho que eu realizo lá no Espaço Ayum. Por quê? Um mestre, um guru é como um casamento.
Às vezes não é assim, as pessoas que são casadas, e eu também já fui casada, é assim, todos acham defeito, todos acham feio, mas a gente se apaixona. Então o guru é um casamento consagrado. E ali tudo casa, a ideologia casa, o jeito de professar a fé casa, e a coisa máxima que fez com que eu me casasse com o meu guru, dois lemas. O primeiro é a meditação e o segundo, o serviço à humanidade. Serviço esse que já era parte da minha essência, desde quando eu era menina, e que hoje continua até e continuará até os últimos dias aqui na Terra. Eu quero também trazer nesse momento algumas coisas que esse ano fizeram do Ayum pérolas sagradas. As lives que foram realizadas, desenvolvi durante esse ano as lives dos elementares, dos 5 elementos, fiz um festival onde várias pessoas se apresentaram, pessoas com seus depoimentos sobre a nossa vivência lá no Ayum, a chegada de Rafael para me assessorar nesse trabalho com as lives, com os cursos, e tivemos todos os anos eu celebro os nascimentos. Esse ano nasceram 2 crianças. Nasceu Martim, o filho de Mariana, que fazia o curso de formação de yoga, e mais próximo nasceu Uriá. Uriá é essa criancinha que eu botei aí na chamada. Uriá, ele é filho de uma mãe que pratica yoga com devoção. Ela ama as práticas de yoga. E Uriá veio num momento muito difícil para ela. E ela foi capaz de se apoiar nas práticas de yoga, na vivência de yoga, para que esse nascimento fosse um nascimento divino. Uriá nasceu no dia 14 de maio, no meio de toda a pandemia, de um parto onde a mãe não levou mais de 2 horas. Ele nasceu rápido e, mais ainda, Uriá nasceu sorrindo. E essa é a grande pérola dessa vida. É o nosso olhar para o início. E lá está Uriá. E de um lado eu tenho um casal de netos. E de outro lado tem outro casal de netos. E aí eu apresento para vocês, para encerrar esse programa, essa grande possibilidade, a possibilidade de olhar os inícios de uma flor que nasce, de um curso que você vai fazer, de uma festa que você vai organizar. Essa festa, ela pode ser uma festa para você. Não é necessário sofrimento, porque hoje você não tem outras pessoas, você tem a você. O início desse ano de 2021, onde você vai colocar nas suas intenções de vida tudo aquilo que você quer iniciar em você. Aproveite um caderno, aproveite uma garrafa
e coloque lá dentro o que você quer começar. Reparem qual o sentimento que você tem em um começo. Esse começo é o começo que nos impulsiona para seguir a jornada. E todos os dias nós recomeçamos. Não importa a idade, não importa as circunstâncias. Todos os dias estamos recomeçando. Então eu agradeço nesse momento e eu estou nesse momento recomeçando. Agradecendo a todas as pessoas que eu vi agora nessa tela. Eu não posso nem dizer o nome de todos, porque eu estou aqui falando, não estou lendo. Mas assim, pessoas que eu não vejo há tanto tempo, como a Graciete, que está bem na minha frente, a Margarete Cardoso, a todas essas pessoas, a Cláudia Mônica, o Marcelo, pessoas que eu não vejo há muito tempo, mas que elas estão. A Valéria, que esse ano foi uma pérola na minha vida, no momento em que eu estava tão ferida, Valéria veio para me ajudar a construir a minha pérola. A Cláudia, a Rosângela, a todas essas pessoas, a Miriam, e agradeço a vida, Estela, Estrela, que sempre me acompanha. Eu agradeço a vida e eu quero nesse momento, confio que são vocês, construir o meu colar para 2021. Namastê.